Bem-vindos à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo pelo G1. Foram convidados todos aqueles que almejam entrar e ocupar o Palácio dos Bandeirantes. Pela ordem de sorteio, hoje, dia 1º de setembro, a gente apresenta a conversa com o Altino Júnior. Essa entrevista é transmitida pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Obrigado pela sua presença, Altino. Obrigado também pela oportunidade de a gente poder conversar aqui. Muito bem. Altino Júnior tem 37 anos e é formado em matemática pela Universidade de São Paulo, USP. Foi operário químico e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco e do Sindicato dos Metroviários. Altino trabalha no metrô há 25 anos. Em 2016, concorreu à Prefeitura de São Paulo. Só um detalhe aqui, porque eu tenho 55 anos, então... 55 anos. Muito gostaria bem. de ter sido mais novo, mas tá bem. Muito bem, correção está feita. Tá certo. Da redação do G1, eu sou o Wallace Lara e hoje a nossa conversa é com o candidato Altino Júnior. Altino, eu vou começar perguntando, é uma pergunta que estou fazendo para todos os candidatos logo de cara, mas que revela um pouco do desejo de cada um. Por que você quer ser governador de São Paulo? Na verdade, a gente lançou a candidatura aqui em São Paulo para governador, a nossa vice é a professora Flávia da Brasilândia, porque a gente queria expressar uma candidatura que defendesse os trabalhadores, os sem teto, os sem terra, o movimento sindical, contra essa riqueza exorbitante dos grandes bilionários. Então, nosso lançamento foi nesse sentido, porque a gente viu os principais candidatos ou são ligados aos empresários ou mesmo se aliaram aos grandes empresários, então das diversas matizes. Então, a gente resolveu lançar uma candidatura para defender esse projeto dos trabalhadores dos de baixo contra exatamente a exploração, porque, como você sabe, os bilionários aumentaram a riqueza deles mais na pandemia do que antes da pandemia. Então, o senhor, inclusive, logo quando foi anunciada a sua pré-candidatura, o senhor enfatizou isso, né? Em relação à questão dos grandes bilionários durante a pandemia, né? O enriquecimento deles, e mencionou que queria tirar a riqueza dos mais ricos para resolver os problemas da classe trabalhadora. Sim. Uma das ações seria a reestatização de empresas privadas. Quais seriam essas empresas e de que maneira isso beneficiaria os mais pobres? Vou dar um exemplo. A linha 8 e 9 hoje da CPTM foi privatizada recentemente através do projeto de parceria público-privada, a PPP, que, diga-se de passagem, foi um projeto feito pelo Haddad do PT na época do governo Dilma, que depois o Alckmin foi o primeiro a inaugurar esse processo de privatização, que foi a linha 4 e linha 5. E agora continua com o PSDB e foi a privatização da linha 8 e 9. Como isso prejudica a população e como a reestatização pode beneficiar? Porque, na verdade, você acaba transferindo dinheiro do Estado, da população através dos impostos, também através da arrecadação dessas empresas, para um punhado de empresários. Por exemplo, hoje, quem comanda a linha 8 e 9 é o grupo CCR, também com o grupo Ruas, que domina o transporte de ônibus de São Paulo, que é a chamada a Via Mobilidade. Por que eu vou dar dinheiro para esses grandes empresários que estão ficando mais ricos do que antes, se eu posso pegar esse dinheiro e poder aumentar, por exemplo, o sistema metroferroviário do Estado de São Paulo? Então, a nossa lógica eu não vou dar dinheiro para os grandes empresários, eu vou tentar beneficiar a população. Porque a lógica de um grande empresário qual é? Eu quero ganhar mais dinheiro. Então, se eu puder ter menos funcionários, se eu puder atender com menos qualidade, porque isso vai me dar mais lucro, ele vai fazer, que é o que está acontecendo hoje. Mas, Altino, num passado não muito distante, nós tivemos alguns escândalos envolvendo o metrô, envolvendo a própria CPTM, com funcionários públicos. Sim. Né? E como é que fica nesse caso? Porque o metrô, a CPTM também, muitas vezes eles não têm o know-how, a tecnologia necessária. Aí vai contratar e é quando as coisas começam a sair um pouco fora do contexto. Aqui no caso do metrô e da CPTM é o inverso. Quem tem know-how é o metrô. E o metrô, por ser uma empresa estatal, não poderia repassar, do ponto de vista lógico, para o setor privado de graça. E o que acontece é que o Estado faz de graça. O que nós temos aqui é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, você põe gente que não é do setor público, vem para administrar o setor, por exemplo, o metrô, o Secretaria de Transporte, gente que não é do ramo, e aí você vê todo tipo de barbaridade acontecer. Então, nós precisamos ter controle disso. O que eu quero dizer, nós queremos trabalhar com conselhos populares, que a comunidade, os trabalhadores, particularmente que estão envolvidos no setor, eles comandem as empresas. E mais... Mas quem vai fiscalizar isso? Nós temos que ter uma fiscalização de todos os dirigentes dessas empresas. Tanto, por exemplo, patrimônio. O patrimônio de um dirigente do metrô, de um presidente do metrô,
do secretário de transporte, dos seus familiares, deveria ser exposto. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vê um desses dirigentes entram numa empresa pública e depois a riqueza dele cresce absurdamente. Ele vai ter que provar como é que ele ganhou na Mega Sena, ele ganhou de alguma forma, ganhou uma indenização, porque se não foi, é o que acontece, que é o que a gente sabe, que tem as desconfianças, como foi aquele caso da Alstom, que acabou sendo lá na Europa descoberto que tinha relações com dirigentes aqui do metrô, por exemplo, em corrupção. Então, primeiro, ter o controle disso, porque se não tiver, pode acontecer esse tipo de coisa. Tanto é que no Ministério Público tem uma denúncia que já faz um tempo que um trem reformado em São Paulo é o mesmo preço de um trem novinho em Nova York. Isso não faz sentido. Então, tem muito problema. Então, o que eu quero dizer, primeiro, entregar para o setor privado significa você dar lucratividade para grandes empresários e isso vai diminuir o investimento com o transporte público. Agora, também deixar a estatal sob controle de pessoas que, na verdade, têm interesse em privatizar o metrô, a possibilidade de corrupção e a possibilidade de ficar pior do que já está é grande. Por isso que a gente precisa ter um controle do patrimônio e fazer com que as pessoas que vão dirigir, por exemplo, o transporte, sejam pessoas que entendam do que estão falando e não essas pessoas que vêm de fora, políticos que vêm de fora, muitas vezes fora do Estado, que não tem nem relação com o Estado, exatamente porque é o arrumado político que cada candidato, cada governador tem. Só para a gente esgotar esse tema, uma das suas propostas é reduzir as tarifas do metrô e da CPTM de forma a zerar essas cobranças ao longo do mandato. Sim. Como é que você pretende fazer isso, considerando o atual cenário econômico e a perda de arrecadação? Para começar, o Estado de São Paulo, recentemente, agora teve o problema dos combustíveis, mas recentemente o Estado de São Paulo, se o Estado de São Paulo fosse uma nação, de acordo com o valor econômico de 2020, seria a 21ª nação, a gente estaria um pouquinho depois do G20. É um Estado muito rico, nós somos o maior produtor mundial de suco de laranja, de etanol, de açúcar, então nós temos uma riqueza muito grande. Já foi provado, o metrô de São Paulo tem um balanço social, que é o quê? Para o estado de São Paulo, é muito vantajoso a existência do metrô. Aliás, precisava ampliar. Nosso projeto é fazer 2 a 3 vezes a malha metro-ferroviária na Grande São Paulo, mas também expandir para São José dos Campos, Campinas, São Carlos, ter uma indústria estatal para fomentar emprego, inclusive, para fazer trens. A gente não precisa importar tudo de fora, nós temos tecnologia para isso, conhecimento para isso. E o que eu quero dizer com isso? Esse projeto é benéfico para o estado. E por que é benéfico? Porque o balanço social do metrô mostra isso. Porque você vai economizar na outra ponta. Qual a outra ponta? Cada vez que você tem mais carros nas ruas, tem problema de poluição, tudo eles fazem conta. Quanto gasta em engarrafamento, quanto gasta com as doenças respiratórias, os acidentes, as indenizações que o Estado é obrigado a pagar. Portanto, quanto mais você tiver metrô e ferrovia, você vai ter um gasto, de fato, no sistema, porém você vai economizar na outra ponta. Então, portanto, para o Estado é muito econômico e é bom para a população. Muito bem, vamos falar de segurança pública. O senhor disse que o problema da segurança não se resolve com armamento, mas que a população tem que ter o direito de se armar para se contrapor às milícias armadas. Especialistas em segurança pública, como o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Davi Marques, diz que diversos estudos mostram a associação entre mais armas e homicídio. Como, na visão do senhor, o armamento na mão de civis ajudaria a diminuir a violência? Primeiro, a gente tem que reconhecer um fato. Eu estou falando que toda vez que vai discutir segurança pública, a turma vê apenas o problema da repressão. Então, o primeiro fato que nós temos que tentar resolver é exatamente gerando emprego, gerando condições econômicas para que as comunidades, as pessoas em uma situação de mais risco, mais vulnerabilidade, principalmente os mais jovens, não sejam tentados, não sejam um exército a servir o mundo do crime. Então, essa é uma primeira coisa. Essa é a principal política, porque senão nós vamos fazer o que é a política hoje. Um armamento exagerado das polícias, o encarceramento em massa, e cada vez vai ter que fazer mais presídios para poder encarcerar mais gente, porque está entrando mais gente no mundo do crime, então a gente precisa ter uma política de garantia que as pessoas tenham condições de vida para que não entrem no mundo do crime. Um outro exemplo também, eu vou voltar ao tema do armamento, o tema das drogas. Hoje, qualquer uma pessoa em São Paulo quiser usar qualquer tipo de droga, ela usa. Não é proibido, mas quem quiser faz o uso. Então, a discussão me lembra do Al Capone nos Estados Unidos. Quando era proibido o álcool, tinha um mundo do crime envolvido pelo tráfico do álcool. E as pessoas consumiam o álcool antes da legalização do álcool e depois da legalização. O senhor é favorável à legalização das drogas? Das drogas. E por quê? Todas? Todas. Por quê? Porque as pessoas que querem usar drogas hoje em São Paulo, se tiver dinheiro, tiver condições, eles vão usar. Se a pessoa quiser usar cocaína, quiser usar qualquer tipo de produto, hoje em São Paulo, usa. Então, é uma hipocrisia dizer que está proibido. Na verdade, você só põe as pessoas no mundo do crime. Então, se alguém é traficante, ele vai dizer, eu não quero que legalize as drogas. Sabe por quê? Porque o lucro que eles têm em cima das drogas é exatamente pela proibição.
porque eles vão exigir. E você dá tratamento para as pessoas que são viciadas, você vai poder organizar aquilo que a sociedade diz. Eu não quero ver, mas na verdade tem. Mas isso é uma decisão federal. No Brasil não existe legislação estadual que rege, por exemplo, essa questão. Agora, como é que seria a sua polícia no combate às drogas? Levando em conta que a lei não mudou. Sim. Primeiro, se o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, tivesse um governador, tivesse uma política em relação a isso, isso entraria no debate, porque eu acho que esse é um tema muito importante para diminuir, pelo menos, o mundo do crime e tirar essas pessoas que hoje estão envolvidas com o mundo da droga e que está cada vez aumentando o encarceramento em massa. A política para as drogas, eu acho que nós temos que entender isso como um problema de saúde. Não um problema meramente policial. Por exemplo, a Cracolândia, que sempre tem um debate aqui em São Paulo sobre esse tema. Tradicionalmente, o que eles fazem? Nós vamos botar a polícia e nós vamos acabar com a Cracolândia. E a Cracolândia não acabou. A Cracolândia, pelo contrário, se expandiu, foi para o interior agora. Então, tem várias cidades do interior que começam a ter esse mesmo problema. Por quê? Porque as pessoas estão se viciando. Esse é um problema de saúde pública. Nós temos que entender desta forma. Não é um problema apenas de uma ação de crime. Por isso que eu falo, o tema da legalização, você vai permitir que, pelo menos, a gente evite esse jogo de gato e rato entre a polícia e os traficantes, que, na verdade, beneficia os traficantes, porque, com isso, eles conseguem vender o produto deles com mais, aumentando o preço e aumentando a sua lucratividade. Eles são empresários, só que no submundo do crime. O seu programa de governo defende o fim da Polícia Militar, a criação de uma Polícia Civil única, com eleição de comandantes e participação das comunidades. Como seria feita essa transição, levando-se em conta que a gente tem milhares de policiais militares que atuam no Estado? Primeiro tem que ter um respeito com os policiais no sentido dos seus direitos trabalhistas. Muitas vezes os policiais se organizam de diversas formas, não só os militares, mas os civis, o direito à sindicalização, o direito que eles possam ter as suas garantias. Eles também estão adoecidos, também tem vários problemas de crise com os policiais no sentido psicológico. É um grau de tensão muito grande, eles sabem que é uma vida de muito risco, então não é para qualquer um. Então, primeiro, reconhecer este fato. Segundo, ter o direito, nós queremos desmilitarizar a polícia exatamente para que a comunidade tenha controle, ou pelo menos tentar ter o máximo de controle possível sobre os policiais. Uma eleição de um delegado, se fosse feito pela comunidade, pelos moradores do bairro, ter controle sobre a sua riqueza. Eu acho que todos aqueles que têm qualquer cargo no Estado deveria ter garantido, inclusive, que houvesse um controle do seu patrimônio. Mas essa eleição seria para que tipo de candidato? Porque eu estou lhe perguntando isso porque eu conheço bem essa realidade e delegados, eles têm que ter conhecimento da lei, são advogados por formação. A eleição seriam de advogados da região? Isso. Mantendo essa linha? A gente pode discutir, por exemplo, ter o grau de formação necessário, porque também não pode ser um leigo no ramo, porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento do que vai fazer, mas que eles tivessem o porquê da eleição, para que tivesse o mínimo de controle da comunidade, para que ele pudesse prestar contas à sociedade. Não pode ser que um delegado ou qualquer outro representante do Estado, particularmente em relação ao tema da segurança pública, ele não responda para ninguém, a não ser para os próprios militares. Ele precisa responder para a sociedade, dizer, estamos fazendo assim, estamos fazendo assado, ocorreu um erro, e se a comunidade entender que este delegado ou esta pessoa que está naquela comunidade não está atendendo bem a comunidade, ele precisa ser alterado, o que não acontece hoje, ou só quando acontece um escândalo muito grande. Mas você não acha que o delegado pode ficar vulnerável às pressões? Porque os políticos sofrem pressões e você basicamente está defendendo que o delegado se torne um político, né? Ele vai ter que ser eleito. Isso, é exatamente isso. Como é que fica diante das pressões locais, por exemplo? Eu quero que ele sofra as pressões locais. Eu quero que ele responda para a comunidade. Eu não quero que ele seja uma pessoa externa à comunidade e que apenas seja, muitas vezes, a comunidade tenha medo dos policiais, que é muitas vezes o que acontece hoje, ou dos seus comandantes. Os policiais, os comandantes, eles têm que lembrar que eles estão exercendo uma função pública para servir à comunidade. Eles não são uma coisa externa à comunidade, que eles não precisam prestar conta para ninguém. Eles precisam prestar conta, sim, e eu acho que essa é uma boa forma de tentativa de diminuir o que muitas vezes várias comunidades entendem a polícia, mas também como um órgão de repressão. As pessoas têm medo das milícias armadas, as pessoas têm medo muitas vezes do mundo do crime e as pessoas muitas vezes têm medo da polícia, que muitas vezes matam negros e negras, principalmente da juventude. Uma boa parte, inclusive, pelo problema das drogas, que voltei aqui ao tema, que eu acho que devia ser legalizado para exatamente descriminalizar e ajudar as pessoas que têm vício. O PSTU defende taxar as grandes fortunas dos 34 bilionários de São Paulo e parar de pagar a falsa dívida pública que envia bilhões aos banqueiros. Isso está no programa de vocês. Como fazer isso em nível estadual?
Então, primeiro ter essa ideia. Eu estou falando isso porque nós vamos esbarrar nas diversas leis, os processos legislativos que vão tentar impedir esse tipo de processo. Mas a primeira coisa também é reconhecer o seguinte, no estado de São Paulo, por exemplo, um estado extremamente rico, que como eu falei, se fosse uma nação, seria a 21ª nação do ponto de vista do PIB, de acordo, pelo menos os dados, né, de 2020, do que eu usei do valor econômico. Não pode ser que essa riqueza hoje fique a serviço dos grandes empresários. Eu digo por quê? Porque, veja, teve o superávit recentemente, um superávit do ano passado do estado de São Paulo, eles gastaram menos em saúde, transporte e educação, e ao mesmo tempo você vê sangrar o dinheiro do estado, uma boa parte através da dívida pública. E quem está atrás da dívida pública? Muitas vezes os banqueiros, grandes investidores, que estão atrás desse processo. Uma outra forma de sangrar o dinheiro do estado é exatamente através também das diversas empresas que estão prestando serviço, terceirizando o serviço dentro do estado. Então, por exemplo, eu sou contra que tenha OS nos postos de saúde, nos hospitais. Você vai romper os contratos com as OS. Exatamente. Eu quero que os trabalhadores que já estão trabalhando sejam, com uma legislação especial para eles sejam aceitos como funcionários do Estado e não terceirize. Porque vai acontecer com a terceirização, o que acontece? Fica alguns empresários ganhando dinheiro e o que está no mundo real, na ponta, que é o enfermeiro, o atendente de enfermagem, esse ganha muito pouco. Eu prefiro melhorar a remuneração deste funcionário do que ficar remunerando os diversos empresários que estão por trás das OS. Altino, nós temos aí cerca de 31 mil pessoas, segundo os dados oficiais, nas ruas de São Paulo, em situação de rua. Mais quase 5 mil crianças, dando um universo aí de quase 36 mil em números oficiais. 48 mil no CAD único, que também se autodeclaram que estão em situação de rua, e há uma defasagem de cerca de 12 mil. Então, nós estamos falando de um universo que salta de 30 para 60 mil pessoas hoje em extrema miséria. O que você pretende fazer para ajudar essas pessoas? Primeiro, nós temos que resolver este problema imediato dessas pessoas. Como? Você precisa ter uma política pública para poder, por exemplo, nessas pessoas em situação de rua, ter uma garantia de remuneração, e o Estado de São Paulo pode fazer isso. Inclusive, alguém pode perguntar como você vai taxar os grandes bilionários dessas empresas e poder tirar dinheiro a partir daí. Porque, na verdade, os impostos aqui estão de cabeça para baixo. Quem mais paga o imposto do ponto de vista proporcional são os trabalhadores, inclusive que não teve a correção da sua tabela do imposto de renda no seu salário. E mesmo a pessoa que pede dinheiro, que pede esmola, quando ele vai comprar, por exemplo, um saco de arroz, o imposto que está embutido lá, comparado com o rendimento dele, é muito alto. Agora, os grandes empresários, você vê muitas vezes sendo anistiado os impostos dessas grandes empresas. Nós temos que parar com esse processo. Então, temos rendimento, temos condições de fazer isso através dessa forma. Mas nós temos que entender o seguinte, até por humanidade, essas pessoas precisam ser acolhidas. E acolhida significa o seguinte, você dá um rendimento para essas pessoas poderem sobreviver, garantia de alimentação. Eu estava conversando com o pessoal dos aposentados lá de Jacareí, eles fizeram uma campanha muito grande para ter um bom prato na região que não tinha. Isso precisa ser expandido para que as pessoas possam ter garantia. Você pretende expandir a rede Bom Prato? Exatamente. Para que as pessoas possam poder, pelo menos, ter o direito à alimentação. Segundo... Agora, esse programa do Bom Prato, que você pretende expandir, ele hoje é feito por empresas. Não é isso. E aí? Você pretende estatizar o Bom Prato também? Nessa linha de pensamento? O Estado precisa garantir um bom prato através do próprio Estado, da organização do Estado, por exemplo, e você poderia fazer o trabalho, inclusive, com os agricultores, que muitas vezes também, nesse processo de tirar do campo para poder chegar na cidade, muitas vezes tem vários intermediários ganhando dinheiro com isso. Você podia fomentar, inclusive, a produção de mais produtos agrícolas para poder exatamente alimentar essa população em situação de vulnerabilidade, de risco, que está exatamente essas pessoas de rua. Uma outra coisa também, nós precisamos garantir que as pessoas que hoje estejam morando nos seus territórios fiquem. Hoje, nesse momento, nessa situação que nós estamos hoje, tem uma comunidade chamada, por exemplo, Queixadas, lá em Cajamar, que estão ameaçadas de despejo. Se essas pessoas forem despejadas, que mal conseguem trabalhar, não têm condições de sobreviver, por isso que estão lá. Se eles saírem de lá, eles vão para onde? Eles vão ser mais uma quantidade de pessoas que vão se somar a este número que você falou de pessoas morando na rua. Tem agora também Banhado, que é uma comunidade também num bairro lá em São José dos Campos, há mais de 100 anos, que também estão ameaçados de despejo. Essas pessoas vão para onde se eles forem despejados? O que está acontecendo é que, longe de acabar com o problema, na verdade, o Estado ou as diversas leis que regem o nosso Estado, eles estão a serviço de aumentar esse exército de pessoas moradores de rua. Como? Porque estão despejando, inclusive, aqueles que conseguiram, em algum momento, pelo menos ter onde morar. Então, nós precisamos garantir que as pessoas
pessoas fiquem nos seus locais. Se o local for de risco, a gente pode tentar ver e garantir que as pessoas possam ir para um local mais adequado e pegar as universidades, pegar a engenharia de São Paulo e fazer construção de obras públicas, inclusive gerando emprego para essas pessoas que hoje estão desempregadas. Nosso tempo é de 20 minutos, nós estamos nos aproximando mais do fim. Eu gostaria de antes explorar com você o que você pensa em fazer pela educação, já que há uma defasagem muito grande, principalmente no ensino médio. O que você pretende reformar? O que você pretende fazer em nível estadual? A nossa candidata a vice-governadora é a professora Flávia, da Brasilândia, e há uma preocupação dos professores, a gente conversa com os sindicatos, os movimentos, é que, primeiro, haja uma mudança radical, particularmente no ensino médio, mas que o Estado tem, mas também ele acaba também tendo o tema do primeiro grau, que tem a ver com as prefeituras. O quê? Diminuir o número de alunos por sala de aula. Os professores estão adoecendo. A categoria O, que eles chamam, né? A categoria que não tem os mesmos direitos que os professores que são concursados, que estão os principais, né? O que acontece, mas já estão há anos trabalhando na rede pública, porque se eles não servem, eles não poderiam estar lá, mas se eles estão lá, então eles são úteis para o ensino. Então precisam eles ser melhor remunerados, os professores. Inclusive já tem um debate muito antigo, inclusive surgiu isso no Rio Grande do Norte, na época, que, por exemplo, os dirigentes do Estado deveriam ganhar o salário de um professor, porque isso você ou vai diminuir o salário desses diretores, dirigentes das empresas, ou você vai melhorar a remuneração dos professores. Então, maior remuneração dos professores é fazer com que a categoria O sejam incorporado à política do Estado e diminuir o número de alunos por sala de aula para que tenha condições. Isso significa que vai ter que ter mais investimentos, significa que vai ter que fazer mais escolas. Agora, este modelo atual é um modelo falido, por isso que a gente está defasado no ensino médio. Muito bem. Completando agora 20 minutos. Muito obrigado pela conversa, Altino. Você tem o espaço agora para se despedir. Tá bem. Então, obrigado aí pela atenção, e as pessoas que querem conhecer um pouco mais o nosso programa, nosso projeto, podem nos procurar nas redes sociais, que estamos a dispor aí para a gente poder trabalhar. É o Voto 16, uma alternativa socialista e revolucionária no estado de São Paulo. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra dessa de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Wallace Lara e me despeço aqui. Até a próxima.